Graça e paz. Meu nome é Juliana Carvalho e esse é o meu canal A Boca Fala do que está cheio o coração. Amém? Eu quero convidar você a participar conosco de mais um vídeo aqui para o canal. Um tema bem interessante, um tema assim que a gente vai aprender muita coisa. Inclusive, eu acredito que tem muitas pessoas que têm dúvida acerca, deste tema. Nós vamos falar sobre carne versus espírito, a diferença, o que é, o porquê nós não podemos pender para a carne, mas sim para o espírito, qual é a nossa atitude em relação a isso, como nós devemos nos comportar como os discípulos de Jesus. Então nós vamos estar conversando um pouco sobre esse assunto. Eu acredito que a gente vai ter um papo bem interessante, um papo bem gostoso e abençoado para a edificação das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E eu gostaria de convidar você, para a gente não prolongar muito aqui, não perder muito tempo, para a gente estar orando e preparando o nosso coração para a gente receber aquilo que o Senhor preparou para nós nesse vídeo. Amém? Que eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os teus olhos e se conectasse com o Pai nesse momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, te louvar, te glorificar, Senhor, te agradecer, Pai, porque Tu és fiel, Tu és bom, Senhor. Tu és um Pai zeloso que cuida de nós, que se importa, Senhor, conosco. E o Senhor quer nos ensinar acerca da Tua palavra, para que não sejamos enganados, nem confundidos, nem levados como folhas ao vento, mas através do Teu Espírito Santo vamos ter discernimento, vamos ter conhecimento da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu peço que o Senhor venha nos conduzir, Senhor, neste vídeo. Tudo aquilo que for falado, tudo aquilo que for ministrado, venha de encontro ao nosso coração, Pai. Que nós venhamos estar com o nosso coração aberto, preparado para receber a boa semente da Tua palavra e que essa semente, Senhor, ela possa germinar, dar fruto e que esses frutos permaneçam. Em nome de Jesus, Pai. Nos abençoa agora com a Tua presença, nos abençoa agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos dando, Senhor, tudo aquilo que nos é necessário para que nós possamos viver e cumprir o Teu propósito para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, agora que a gente orou, colocou o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos diante do nosso Pai, diante do nosso Deus, pedimos a ajuda do Espírito Santo para nos conduzir em tudo aquilo que vai ser falado nos versículos que nós vamos estar lendo, para que o Espírito Santo nos revele, nos mostre e ministre em nós, Porque a palavra do nosso Pai, a palavra do nosso Deus, o nosso Senhor, ela nos dá a direção em relação que quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo, é o nosso amigo Espírito Santo. É por isso que nós precisamos contar com a ajuda dele sempre, sempre para que ele nos ajude a discernirmos o espiritual. Amém? Eu gostaria de convidar você que está com a sua Bíblia, eu creio que você está com a sua Bíblia aí, que você possa estar abrindo em Gálatas 5:17. Amém? Porque a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Amém? Então aqui a gente vai observar que tanto o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. O espírito, é aquilo que Deus quer realizar em nós. É a direção de Deus, é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porém, a nossa carne, a natureza humana, ela deseja pelo pecado, por aquilo que é contra a vontade de Deus. Ela não quer se submeter ao Senhor e ao seu governo. Então, por isso, há essa luta, há como é que eu posso dizer? Há esse confronto entre carne e espírito. E nós que pertencemos a Deus, nós não podemos mais, como o próprio versículo está falando, ceder à vontade da nossa carne. A gente não pode mais fazer o que a gente quer, porque o que a gente quer é natureza humana, ou seja, é carnal, não é espiritual.
O nosso Deus nos dá uma direção para que a gente possa viver contra essa natureza humana, contra a vontade da nossa carne, contra o desejo pecaminoso, né, que habita em nós. Porque o nosso Deus, ele tem um plano para todos nós. Ele tem uma direção, ele tem um propósito para cumprir em nossas vidas. E a gente, muitas vezes, por fazer a nossa própria vontade, fazer as coisas do nosso jeito, nós acabamos desagradando a Deus para fazer a vontade da nossa carne, a nossa vontade, que ela é o quê? Ela é totalmente contra aquilo que Deus quer realizar em nós, aquilo que o Espírito quer realizar em nós, e o Espírito Santo de Deus, que nos dá instrução e direção. Eu separei outros versículos, né, que está aqui também em Romanos 8, 5, 6, 7 e 8, né? Mas parece muita coisa, mas não é não, porque eles são bem rapidinho, a gente vai estar lendo também, para a gente entender. Esse Romanos 8 aqui, 5, eu posso, né, com propriedade falar, porque quando eu li esse versículo, quando eu meditei sobre esse versículo, foi como um divisor de águas para mim mesmo, porque eu comecei a entender, né, o meu posicionamento em relação à minha carne, o meu posicionamento em relação às coisas naturais, às coisas carnais, e como eu deveria me inclinar, como eu deveria, né, me dobrar, me submeter à vontade do Espírito Santo. Então eu creio que quando eu tive é como se essa passagem ela saltasse assim aos meus olhos assim, e ela crescesse assim e entrasse em mim, para que eu pudesse ter essa compreensão. E depois dessa compreensão do que está aqui, né, eu creio que muita coisa ficou mais fácil, eu tive mais entendimento do que realmente, como eu deveria me posicionar em relação à carne, em relação à minha própria vontade, e se tornou algo muito mais fácil a fazer, porque quando nós entendemos a palavra de verdade, então nós conseguimos, nos esforçamos sim no começo para praticar, mas depois aquilo se torna algo fácil a ser feito, porque houve a compreensão, houve o entendimento, houve a revelação, né? Então quando nós temos a revelação da palavra do Senhor, o que ela faz? Ela nos conduz. Então eu comecei a buscar pelo que era espiritual. Eu comecei a me dedicar em oração, em leitura da palavra, em jejum. Eu comecei a entender que era isso que eu precisava, que eu não deveria ceder à vontade da minha carne, eu não deveria me inclinar para as coisas da carne, porque essas coisas elas são contrárias à vontade de Deus para mim. Essas coisas me afastam mesmo da vontade, do propósito que Deus tem para a minha vida. Então eu creio que foi através desses versículos aqui que muita coisa assim começou a fazer muito sentido para mim, e eu comecei a me esforçar para colocar em prática, e até hoje eu me esforço para colocar em prática, porque é constante a nossa luta. Ela não, eu entendi, porém eu não vou mais guerrear. Não, todos os dias nós temos que guerrear contra a nossa carne. Todos os dias nós temos que escolher nos submetermos ao Espírito Santo, à ação de Deus sobre a nossa vida, a entregarmos verdadeiramente a nossa vida, a nossa vontade ao governo de Deus. E isso é uma escolha, uma decisão que nós temos que fazer todos os dias. É um exercício diário de fé e amor que nós temos com o nosso Deus. Assim que compreendemos a sua palavra. Amém? Então a gente vai estar lendo lá o 5, o 6. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus.
Então, quando eu entendi que se eu vivesse, né, inclinando para a minha própria vontade, para a minha natureza humana, eu estava desagradando a Deus. Eu não estava me submetendo à sua vontade, ao seu governo, não estava pertencendo a ele de fato, porque aqui está dizendo, se você tem a sua mente governada pela sua natureza humana, então você não tem a sua mente governada por Deus. Não é Deus que está governando a sua vida, é você. É a sua própria natureza pecaminosa que cede à vontade da tua carne. A carne, ela sempre vai querer aquilo que é contrário de Deus. E esses versículos vão nos ensinar justamente sobre isso. Eles são bem profundos. Eles são bem esclarecedores. Não tem dúvida. Você lê e você entende. Aquele que está na carne, ele não pode agradar ao Senhor. Então, quando eu entendi esses versículos, quando eu li todo esse capítulo, eu comecei a entender como eu deveria me posicionar em relação à vontade da minha carne, à minha própria vontade, o meu próprio desejo. Eu tinha que submetê-lo à vontade do Pai. Eu não posso deixar que a minha natureza humana governe sobre a minha vida, porque agora eu pertenço a Deus. Eu pertenço à ação de Deus. Eu pertenço ao governo de Deus, o reino de Deus, a presença de Deus em Cristo Jesus. Então agora eu preciso escutar os conselhos do Espírito Santo, que me direciona, porque foi para isso que o nosso Consolador veio, para nos ajudar nesse plano, né, de salvação que o Senhor preparou para nós através daquela cruz, através do derramar do seu sangue, do seu sacrifício, né, onde ele entregou a vida por nós, para que a gente pudesse agora viver para ele e unicamente para ele. Então, o que eu preciso entender? A minha vontade não tem mais vez. E é isso que é tão difícil as pessoas entenderem, porque as pessoas querem fazer tudo segundo as suas próprias vontades. Não, mas eu quero fazer assim. Mas o que Deus quer que você faça? Você precisa entender qual é a vontade de Deus, que a vontade de Deus ela é perfeita, boa e agradável. A tua vontade é equivocada, a tua vontade é limitada, a tua vontade não sabe de fato o que é bom para você. Mas Deus sabe de fato o que é bom para você. Então nós precisamos ter esse entendimento, essa compreensão, que agora que nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criação em Cristo Jesus. Então agora nós precisamos pender para o espiritual, buscar as coisas do alto, buscar satisfazer a vontade do Espírito em nós e não a vontade da nossa carne. Muitas vezes a nossa carne quer uma coisa e Deus quer que a gente faça outra. E a gente vai pender para onde? Eu sempre dou exemplo daquele leão, né? Você tem 2 leões. Aí você alimenta um leão com leite, você alimenta um leão com carne. Como o leão vai estar mais forte quando você colocar os dois para lutar? O leão que foi alimentado com leite ou o leão que foi alimentado com carne? Com certeza o leão que comeu carne, que comeu um alimento mais sólido, um alimento mais sustentável, que se alimentou no caso, né, se nutriu melhor, que o leite ele tem as suas proteínas, mas ele, em relação à carne é proteína, né? E o corpo precisa disso. Ele vai ficar o quê? Ele vai ficar mais forte. E o que tomou leite vai estar mais fraco, vai estar mais vulnerável, porque ele não tem todas as proteínas que ele precisa ter só pelo fato de tomar o leite. Então a gente vai ver que vai nessa guerra, quem vai vencer? Vai vencer o que foi melhor alimentado. Ou se você alimenta o leão 3 vezes por dia, alimenta um somente uma vez por dia. Qual que vai vencer esse duelo? Com certeza o que está bem mais alimentado, que está suprido das suas necessidades físicas, que está forte fisicamente. E a mesma coisa nós. Quando nós alimentamos a nossa carne, o nosso espírito, ele começa o quê? Perder a voz de comando sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós passamos a alimentar somente a nossa carne, alimentar somente a nossa carne, alimentar somente a nossa carne. Então o Espírito Santo ele começa a nos deixar, porque ele não é invasivo. A palavra do Senhor diz que ele tem ciúmes de nós. A palavra do Senhor também nos ensina que ele se entristece conosco. Então ele começa a deixar a gente, já que a gente não está ouvindo os seus conselhos, a gente não está colocando ele como prioridade, entendendo o que ele quer fazer em nós, e a gente quer fazer a nossa própria vontade, ele vai nos deixar. Ele vai deixar a gente tomar a direção que a gente quer. E a consequência disso é que a gente vai sempre, né, ouvindo menos a sua voz, a sua direção, o seu conselho, até ficarmos sem ouvir totalmente. E aí somos governados por quem? Pela nossa própria carne.
pela nossa própria natureza, que nos conduz para onde? Para o pecado, para a morte, para a destruição. Então nós precisamos ter essa compreensão. Nós não podemos, mas eu estou com uma vontade de ficar assistindo um filme. Eu não quero ler a Bíblia, eu quero assistir um filme. Não, deixa para lá o teu filme e vai ler a Bíblia, porque o Espírito Santo de Deus quer que você se alimente da palavra. Leia a Bíblia. Ah, mas eu quero ver uma série. Aí você vai, maratona uma série e depois diz que não tem tempo para a palavra de Deus, para ler um pouco da palavra, para aprender, para colocar dentro de você coisas boas que te edificam, te aproximam e te levam para a eternidade. São escolhas. São escolhas que nós fazemos todos os dias. E essas escolhas, elas vão o quê? Vão nos mostrar o final que nós vamos ter. Por que alguns estão fracos? Porque muitos estão doentes dentro da igreja? Porque ficam se alimentando, ou melhor, alimentando a sua carne, em vez de alimentar o seu espírito. Então vão estar fracos, vulneráveis, doentes, raquíticos, muitas vezes atrofiados espiritualmente. Por quê? Porque só alimentam a carne, quando deveriam alimentar o espírito. Então fica esse alerta para nós, acerca daquilo que a gente leu, e eu acredito que estava bem explicado mesmo, que a gente possa ter essa compreensão de que nós precisamos lutar contra a nossa carne, que não quer ler a Bíblia, que não quer orar, que não quer buscar a presença de Deus nem a face do Senhor, que não quer se quebrantar, que não quer perdoar, que não quer se arrepender. Nós precisamos ir contra esses sentimentos, contra essa inclinação. O porquê que a gente muitas vezes não consegue dizer não para a nossa carne? Porque ela está forte, ela está bem alimentada, ela está robusta, sabe? Ela está cheia ali, sabe, preparada. E a gente vai deixando de lado aquilo que é necessário para nós, para a nossa vida eterna, para a vida que realmente importa para nós. Porque essa vida aqui é passageira e rapidinho ela vai embora. Mas a eternidade? Então, somente aquele que busca viver o espiritual que vai poder, de fato, compreender e entrar realmente nesse governo, nesse reino que é espiritual, que é o reino de Deus. Amém? Que você possa ter compreensão sobre tudo isso que foi falado, que isso venha de encontro ao teu coração, que você possa parar e observar, peraí, é mesmo, né? No meu dia aqui, como que tá? Como que tá a minha vida? Como que tá a minha vida com o Pai? Como que tá o meu comportamento em relação a isso? Quanto tempo eu tenho dedicado a Deus, às coisas de Deus, à oração, à leitura da palavra? E quanto tempo eu tenho me dedicado a coisas que são apenas a vontade da minha carne? Que são desejos da minha carne, não me aproximam de Deus, não me edificam em nada, não me edificam isso aqui. A gente precisa rever os nossos conceitos e a gente precisa observar a nossa vida, né? E isso cabe para cada um de nós, porque cada um de nós sabe como que é o nosso dia a dia, sabe como está sendo a nossa vida. Se nós queremos de fato estarmos fortes, saudáveis, né? Inabaláveis, firmes, até a volta do nosso Senhor, nós precisamos mudar muitas coisas em nosso comportamento diário, em nossas vidas. Nós precisamos priorizar as coisas do Senhor. Nós precisamos deixar de lado a vontade da nossa carne, porque ela não vai nos ajudar em nada. Amém? Que você possa ter a compreensão daquilo que eu quis, né, passar para você, porque tudo que a gente compartilha já foi compartilhado. Como eu falei, esse versículo, ele cresceu os meus olhos. Ele foi um divisor de água para mim mesmo, porque ele me ensinou muita coisa. E quando eu, de fato, compreendi, eu tive que fazer mudanças na minha vida, eu tive que fazer opções, eu tive que fazer renúncias, principalmente renúncias, sabe? Eu tive que fazer escolhas e faço até hoje. E que você possa também ponderar sobre a tua vida, refletir sobre a tua vida e ver, de fato, como que você está vivendo. Se você está alimentando mais a tua carne ou alimentando mais o teu espírito, né? E que você possa, em nome de Jesus, tomar a decisão certa, fazer a escolha correta, renunciar o que for necessário para que você renuncie. Amém? E que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe, que o Senhor nos abençoe. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim permitir, em nome de Jesus. Amém.